Olá, vamos conversar um pouquinho? Vamos falar um pouco sobre algo de extrema importância, de muita relevância e básico, mas por ser tão básico, nós acabamos nos esquecendo de exercitar. A comunicação. Você sabe que comunicação ou comunicar-se, seja uma comunicação verbal, não verbal, ela tem dois agentes básicos, que são o emissor e o receptor. Não existe comunicação alguma de nenhum tipo sem essas duas figuras, o emissor e o receptor. Como que está a sua comunicação? A comunicação com aqueles que convivem com você. Por que isso é algo importante? Isso é algo importante porque é a forma mais básica de nós nos relacionarmos. Pode ser a comunicação através de um olhar, de um gestual. Tem gente que comunica servindo, auxiliando. Tem gente que fala bastante, gente que fala pouco. Falas exageradas, falas simplistas, com mais ou menos emoção. Vamos falar por um lado da questão da comunicação. Vamos falar do lado do emissor. Por que esse tema é importante? Porque comunicar-se ele é algo primordial para que a gente nutra um relacionamento saudável. E muitas vezes as tormentas, as dificuldades no nosso relacionamento vêm da falha da comunicação. Isso é comum. Pense um pouquinho. Com o passar do tempo, depois de 1 ano se relacionando, 2 anos com a companheira, com o companheiro, 3 anos e aí vai, a gente fica com aquela sensação de que é como se a outra pessoa já soubesse o que a gente está sentindo ou o que a gente está pensando em dados momentos. Isso é automático na nossa psique. Nós vamos começando a nos tornar assim e nem percebemos. E aí vem a pergunta: você está comunicando para quem convive com você os seus momentos, os seus sentimentos, as suas particularidades? Existe a parte do convívio onde os dois se tornam um de certa forma. Mas não podemos perder a nossa individualidade. Quando vamos abrindo mão muito da nossa individualidade e vivendo somente para o outro ou para o bem comum dos dois ou da família, começamos a nos anular. E começamos a sentir isso dentro de nós. A questão da comunicação entra aí porque, sem nós nos apercebermos, a gente acredita que os outros estão sentindo aquilo que a gente está sentindo naquele momento. Que o outro automaticamente está pensando exatamente o que a gente pensa. Ou que ele sabe o que a gente deseja ou como a gente deseja. E aí vai diminuindo a comunicação ao longo do relacionamento. A falta de comunicação, ela gera, primeiro, ela vai gerando um abismo entre os dois indivíduos. Ela vai criando um vão que tende só a aumentar. Ela vai contribuindo para a impaciência.
porque nós vamos guardando dentro de nós sentimentos, pensamentos, acreditando que o outro sabe claramente o que está acontecendo no nosso mundo interno, e nós vamos ficando impacientes com cada atitude dele que não corresponde à nossa expectativa, ou falta de atitude quando esperávamos algo. Por isso é importantíssimo comunicar sempre. Eu, quanto emissor no momento da comunicação, seja com palavras, seja de forma gestual, preciso tentar ser o mais claro possível. Claro que há momentos em que o melhor é não comunicar algo. Às vezes, aquele momento do embate, do conflito de ideias, em que o outro não está muito bem e nós conseguimos perceber, o melhor naquele momento talvez seja não comunicar, não falar. E mesmo assim vem uma comunicação não verbal, o acolhimento, o atendimento, o silêncio, uma certa distância respeitosa para que o outro passe pelaquele momento. Alguns momentos, talvez algumas horas, para que ele se acalme, para que ele se recupere. E aí, logo ali adiante, nós comunicamos. Você está conseguindo comunicar o seu mundo interno, o seu universo psíquico e sentimental para o outro? É necessário que a comunicação seja clara. Alguns de nossos parceiros e nossas parceiras, ele tem outra velocidade no entendimento das nossas questões. Às vezes a pessoa não percebe o que estamos passando, o que estamos pensando, ou o que gostaríamos que fosse naquele momento, como fosse naquele momento. Para nós pode parecer muito claro, mas talvez o outro nem perceba. Aí a importância da comunicação clara. Externar para o outro como eu me sinto, como eu estou me sentindo, como eu penso cada situação. Consultar o outro antes da tomada de alguma decisão. Isso é muito importante. Isso não deixa que aquele abismo, aquele muro que vai se criando ao longo do tempo no relacionamento entre um e outro, tome uma proporção difícil de lidar no futuro. Às vezes, culminando numa separação. Comunicar-se é de vital importância. Você está comunicando os seus sentimentos? As atitudes do outro que lhe machuca, que lhe magoam, a falta de atitude. Comunique isso. E tenha atenção, não acumule dentro de si sentimentos, pensamentos, frustrações, vá acumulando, ao ponto de quando você for comunicar, essa comunicação seja explosiva, seja irônica, seja ofensiva, ou que vá magoar o outro. Comunique cada coisa conforme ela for acontecendo no seu tempo. Utilize sempre na sua comunicação, primeiro, a clareza. Sempre com o objetivo que o outro entenda o que você está comunicando. Utilize a harmonia. Comunique de forma harmoniosa, tranquila. Utilize o amor. Comunique com carinho, com amor, mesmo que seja algo desagradável. Se você falar de forma pacienciosa, explicar, mostrar, com gestos tranquilos,
Ou seja, no momento em que ocorre, ou pouco momento depois, sem deixar isso acumular dentro de você, você vai conseguir externar de uma forma mais harmoniosa, tranquila. E além de não machucar o outro, vai facilitar a ele o entendimento. Agora vamos falar de forma breve também a parte da comunicação quanto eu receptor. Porque muitas vezes nós temos a facilidade de comunicar as coisas. Somos uma pessoa que consegue colocar os nossos sentimentos de forma clara, aquilo que nos agrada mais, aquilo que nos desagrada, que conseguimos compartilhar com o outro as nossas expectativas, para que ele tenha sempre as ferramentas à mão à sua disposição. E aí a forma com que ele vai agir é da escolha pessoal dele. Algumas vezes, alguns de nós somos assim. E aí a dificuldade da comunicação nos vem enquanto receptor. O outro está comunicando com você? O seu parceiro, a sua parceira, ela tem essa preocupação também? Ela coloca para você, ou ele coloca para você, as suas frustrações, as suas alegrias, as expectativas dele quanto a você, ou quanto ao mundo, a vida como um todo? Ele consegue externar para você o que está sentindo? Às vezes, nós que temos talvez um pouco mais de clareza sobre esses assuntos e esses aspectos, precisamos auxiliar o outro. Às vezes cabe a nós auxiliar. Não é uma questão de obrigação ou de ficar malhando em ferro frio, como diz um ditado popular. Não. O entendimento de que às vezes o outro não se atenta para essas coisas. Isso para ele não é algo que é natural da vida dele. Muitas vezes vem de uma infância onde tinha pouca comunicação com os pais, com os irmãos. Muitas vezes vem de uma infância onde precisava ser forte, ser duro. Muitas vezes vem de uma vida sofrida, que passou por diversas adversidades e ao longo da vida foi escolhendo se fechar, criar um muro de proteção para se proteger desses ataques sofridos durante a vida. E aí a pessoa torna-se menos comunicativa e muito menos comunicativa dos seus sentimentos. Você entendeu que eu não estou falando aqui de comunicação no sentido de bater papo somente. Eu estou falando de comunicar o interno, de comunicar o sentimento, de comunicar os pensamentos, as vontades, as frustrações, né? Se a seu lado, no seu relacionamento, tem uma pessoa que tem essa dificuldade de comunicar, um primeiro movimento talvez seja auxiliar. E auxiliar de que forma? Comunicando a esta pessoa estas questões, a importância de pensar sobre isso, a importância de exercitar isso no dia a dia. Mas, de novo, com amor, com carinho, com paciência no momento adequado. Me diz uma coisa, no seu relacionamento aí, existe aqueles momentos em que você pega a outra pessoa pela mão, vamos dizer assim, no momento adequado, leva ela para um cantinho que só tá vocês dois, senta ela e diz assim, vamos conversar um pouquinho? E aí você interage com ela, comunicando e recebendo, tentando ajustar algumas questões? Isso é uma prática no seu relacionamento? Isso é muito importante. Naturalmente nós vamos acumulando coisas. E às vezes são questões que parecem que não têm relevância, são questões pequenas.
Mas num acúmulo, com o passar do tempo, isso vai tirando a nossa paciência. Isso vai nos enrijecendo. Isso vai nos calando e nós vamos nos fechando dentro de nós. Talvez a dificuldade no seu relacionamento é que você comunica, mas o outro não é um bom receptor também. Ou seja, ele não compreende, ou ele não aceita, ou ele não tem paciência. Se você já tem esse entendimento, tente iniciar a fazer os movimentos de que você auxilie ele a se tornar um bom emissor e um bom receptor também. É um processo. Relacionar-se, eu ouvi uma vez um exemplo que eu achei maravilhoso, é como se fôssemos dois porcos-espinhos, sabe aquele bichinho porco-espinho que ele é cheio de espinho na volta toda? Dois porcos-espinhos convivendo juntos, no mesmo ambiente. Mesmo que um ame o outro, mesmo que um queira o bem do outro reciprocamente, nós vamos acabar nos machucando. Isso é inevitável. Machucar-se, magoar o outro, ser magoado pelo outro é inevitável. Relacionar-se, um relacionamento não é como aquelas propagandas antigas de margarina, você se lembra? Como é que era? Que era aquela família feliz na volta da mesa, só sorriso, só alegria. Não é isso o tempo todo. Somos porcos espinhos convivendo. Mesmo com amor, com carinho e com querer bem, nós vamos nos machucar em alguns momentos. Daí a importância da comunicação. De forma amorosa, tranquila, pacífica. Uma conversa, duas conversas, dar um exemplo, explicar de novo, mostrar com paciência, com calma. Não é eu comunicar uma coisa a primeira vez ou duas vezes e deu, não vou falar mais. Isso é intolerância. Nós temos os nossos limites? Temos, sim. O seu limite, você conhece o seu limite. Mas tente exercitar antes as possibilidades. Até mesmo para que você, auxiliando o outro a ele tornar-se um melhor comunicador de si mesmo e um melhor receptor das mensagens que você passa para ele, você começar a ter um parceiro, uma parceira melhor para conviver. Que vai, de repente, entender algumas dores que você tem, que você acha que é evidente, que com certeza ele sabe, e na verdade para ele não. Ele nem percebe. Ou ele já até ouviu falar, entrou num ouvido e saiu no outro. Não conseguiu guardar aquilo. Somos diferentes. Muito diferentes. Somos imperfeitos. A perfeição não existe. E o ideal é, sempre que algo nos machuca, nos magoa, algo não está legal para nós, que nós comuniquemos de forma pacienciosa, com amor. Sempre no intuito de ajustar, não de reclamar, não de queixar-se, ajustar para que aquilo não torne a acontecer novamente. Ou se acontecer, que o outro já perceba. Talvez depois de uma comunicação, num outro dia, ele vai te machucar de novo, só que daí você já comunicou, você já conversou, e quando ele fizer isso, ele vai se lembrar. E aí ele começa a se ajustar também. É um processo, uma caminhada. Relacionar-se é comunicar-se. Eu falei do relacionamento mais íntimo hoje, mas isso também se aplica na vida lá fora, no trabalho, no trânsito, no cotidiano como um todo. Vou encerrando por aqui então, deixando para você esta mensagem da importância de começarmos a olhar com mais carinho sobre como estamos
comunicando no nosso dia a dia, tanto como emissores quanto como receptores. E o meu parceiro, a minha parceira, como ela está comunicando também, tanto como emissor quanto receptor? Consigo auxiliá-lo nisso? Talvez sim. Gratidão por você estar aqui conosco. Fiquem com Deus e até a próxima.